né, falando sobre esse assunto e até mesmo assim, tem várias dinâmicas de família. Então, hoje a gente tem muitas mães que trabalham home office também, né? Então, que é super bacana para muitas. Eu converso com muitas mães, então eu percebo assim que elas gostaram muito do home office. Eu queria até ouvir de vocês se vocês têm a mesma impressão, né? Porque não tem o tempo do deslocamento, né? Você tem que se arrumar, você tem para sair de casa, então levam esse tempo. E aí o deslocamento, principalmente quem mora, por exemplo, em São Paulo, o trânsito, às vezes a distância e tudo mais. Então, esse tempo que elas ficavam no trânsito e todo esse deslocamento é um tempo que você vai usar para outra coisa. Mas aí o que aconteceu com tudo isso? Esse tempo, ele foi preenchido. Né? Ele virou mais trabalho. Uhum. Né? Então, eu percebo assim que a maioria estende mais o horário de trabalho do que se ela estivesse no escritório, né? E aí, no meio disso tudo, ainda tem as questões da casa, que você tem que se organizar muito bem para que uma coisa não atrapalhe outra, né? Então, eu percebo assim as mães muito cansadas. Né? Cansadas porque, assim, algumas falam, hoje é dia, a quem trabalha no sistema híbrido, por exemplo, e que vai, de repente, uma vez por semana no escritório. Na hora que ela chega no escritório, eu tenho, assim, relatos de muitas amigas com filhos pequenos ou bebês, né? Ai, descansei. Eu vou descansar no escritório. Eu vou chegar no escritório e, assim, eu vou só olhar para o computador. Eu não vou ter que ver se alguém desceu o lixo. Você não está olhando para essas coisas na sua casa. A casa pode estar uma bagunça, mas você não olha para essas coisas que ficaram por fazer. Então, ela sempre relata, né, algumas amigas conhecidas relatam isso, né? Então, eu acho que é uma coisa assim para a gente também repensar nos horários, né? Para quem trabalha home office, para essa extensão da jornada de trabalho, né? Você sabe que na pandemia eu adquiri um hábito que eu tenho até hoje, que como na pandemia eu teria que ficar em casa o dia inteiro com o meu filho, eu falava, eu preciso acordar um pouco antes dele para ler um livro, para organizar meu dia, para fazer as minhas coisas, para ficar no Instagram, para fazer o que eu quiser. Então eu acordava meia hora, 40 minutos antes dele. Eu colocava o despertador antes dele. Na época ele estudava à tarde, então ele não acordava tão cedo. E isso me fez muito bem, porque eu conseguia de verdade organizar o meu dia, os meus afazeres mentalmente, ou simplesmente relaxar naquele tempo. Porque foi um desafio. Café quente. Exato. E eu faço isso até hoje. Eu tenho um livro que eu gosto de ler, eu faço um café, eu pego um marca-texto, o meu livro, e eu sento para ler o meu livro antes de acordá-lo para ir para a escola. Então, eu acho que esses hábitos, né, que a gente acabou adquirindo com a pandemia, justamente para que a gente conseguisse organizar o tempo, os afazeres, e saber que a gente precisa parar um pouco antes para, às vezes, olhar para a família, para o filho, ter o tempo de qualidade com ele em casa. Essa semana a gente estava colando figurinha no álbum depois do jantar, que é importante, é o que vai ficar, né, no fim das contas. Então, assim, vamos deixar isso aqui um pouco de lado. Já teve o dia inteiro para trabalhar, né? E o que não deu para fazer, não deu. Amanhã faz e tá tudo bem. Eu acho que a gente percebe que quando a gente tá bem, a gente cuida muito melhor. Sem dúvida. Então, a hora que a gente vira essa chave dentro de nós, para deixar inclusive a culpa de lado, de, poxa, você vai acordar 30 minutos antes para tomar um banho? Eu vou, porque isso me faz bem. E aí eu vou estar mais disposta para dar o melhor de mim pro meu filho naquele dia. E aí você vai criando justamente o hábito. Às vezes a gente começa, né, na força, vou me forçar a acordar. E eu tinha muito disso também. Eu sempre falo que eu não conheço a maternidade fora da pandemia. Meu filho nasceu em abril de 2020. Meu puerpério e todo o seguinte foi dentro de lockdown, dentro de casa, nós dois. Então, eu não sei como é organizar uma rotina de maternidade, de vida, fora da pandemia. Eu sou mãe desde a pandemia. Agora, acho que eu vou ter um pouquinho de noção, quando ele for para a escola e com a Lilian também, de como funciona fora do padrão lockdown, né? Mas, então, isso já estava posto para mim quando ele nasceu, de que era nós dois em casa 100% do tempo e não tinha outra saída. Então, era acordar mais cedo do que ele,
era ir dormir mais tarde, era aproveitar cada soneca no colo para ler um livro. Então, e eu vejo muitas mães mandando mensagem pra mim de eu não consigo ler um livro, porque meu filho só dorme no colo. Era justamente essa hora. Dormindo no meu colo, sem culpa nenhuma dele estar tirando uma soneca de 2 horas no meu colo. Era ali que eu lia, que eu assistia um programa, que eu ouvia um podcast. E isso me dava a força para a hora que ele acordar, a gente começar tudo de novo nos ciclos que a gente sabe que cuidar de um bebê, de uma criança tem, né? Mas faz diferença. Sim. Você falou que você, desde que se conhece por mãe, você teve uma pandemia e tal. Eu, desde que eu me conheço por mãe, eu trabalho home office. Então, assim, para mim, no começo era difícil ali me organizar com senta, levanta e tal, porque você ainda tem uma dependência muito maior, né? Da criança. Hoje, isso para mim é super, assim, faz muito parte da minha vida. Eu super consigo, eu consigo me concentrar, eu tenho zero problema com isso. Mesmo muitas vezes eu preciso levantar, precisa fazer determinada coisa, ou interfone que toca. Já entendi, já tá entendível pra mim isso. Não é um negócio que eu sofro tanto, é engraçado. Dinâmica, né? Não é novo. Não. Ter que se adaptar às situações é muito mais difícil do que ser a situação desde o momento zero, desde o D0. Sim. Então, isso. né, assim, o meu marido trabalha fora, não parou durante a pandemia. Sempre fiquei sozinha com o Augusto. E aí muita gente fala, como que é o marido não estar em casa para ajudar? Eu não sei como é o contrário, eu não sei como ele estar em casa ajudando. Então, a minha rotina sempre foi feita em cima da base de que eu tinha que fazer sozinha. E aí fica mais fácil. Sim. Eu acho que é aí que, né, eu admito, eu confesso, que eu acho que é mais fácil para mim, porque sempre foi essa situação. Se ele passar a ficar em casa, talvez a partir da semana que vem, eu sofra.